Olá, boa tarde. Vou então fazer mais uma vez convosco a gravação das leituras, a pequena reflexão também sobre as mesmas leituras. O feedback tem sido positivo, para alguns por causa de algumas palavras, por outros por causa que podem estar a fazer a sua vida normal e podem ouvir à mesma a leitura e a pequena reflexão para melhor nos remeter para a mensagem que a palavra que nós somos proclamadores quer dizer, o que é que significa para as pessoas e para nós também, o que é que a Igreja, qual é a mensagem da Igreja. Tem sido bom feedback, por isso vamos continuar, porque o que é bom é para continuar e para continuar a aperfeiçoar cada vez mais. Quero-vos avisar, antes de começar com a oração, que já temos o blog dos leitores. Basta ir ao Google e pôr em leitores Baixa da Banheira, e já é um pequeno blog, onde eu lá estou a colocar as mensagens, estou lá a colocar algumas coisas sobre liturgia, por aí fora. Vou colocando várias coisas, estou constantemente a atualizar, por isso passem por lá, comentem, partilhem, porque isto é que é o interesse da dinâmica das coisas funcionarem, é as pessoas participarem, não é? Então vamos começar a nossa pequena reflexão com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu creio firmemente que há um só Deus, em três pessoas, realmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, que dá o céu aos bons e o inferno aos maus, para sempre. Creio que o Filho de Deus se fez homem, padeceu e morreu na cruz para nos salvar, e que ao terceiro dia ressuscitou. Creio tudo o que mais que ensina a Santa Igreja Católica Apostólica, porque Deus, verdade infalível, lhe o revelou, e nesta crença quer viver e morrer. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Esta oração que fiz é chamada o ato de fé. É uma oração muito bonita, devem procurá-la. Agora vou começar. Estamos no 18º domingo. Vamos continuar com as leituras de São João. A segunda leitura continuará a carta aos Efésios. Eu vou começar então a fazer as leituras. Primeira leitura é extraída leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel começou a murmurar no deserto contra Moisés e Arão. Disseram-lhes os filhos de Israel: antes tivéssemos morrido às mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados ao pé das panelas de carne e comíamos pão até nos saciarmos. Trouxeste-nos a este deserto para deixar morrer à fome toda esta multidão? Então o Senhor disse a Moisés: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova, para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes: ao cair da noite comereis carne, e de manhã saciar-vos-eis de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Nessa tarde apareceram codornizes que cobriram o acampamento, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. Quando essa camada de orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma substância granulosa, fina como a geada sobre a terra. Quando a viram, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: Mahu, que quer dizer, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes então Moisés: é o pão que o Senhor vos dá em alimento. Palavra do Senhor. O Salmo responsorial, que responde a esta bela passagem do livro do Êxodo, tem como refrão: o Senhor deu-lhes o pão do céu. É o Salmo 77. O Senhor deu-lhes o pão do céu. Nós ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram.
os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele realizou. Deu suas ordens às nuvens do alto e abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. O homem comeu o pão dos fortes, mandou-lhes a comida com abundância, introduziu-os na sua terra santa, na montanha que a sua direita conquistou. O Senhor deu-lhes o pão do céu. A segunda leitura é extraída da carta aos Efésios. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, eis que vos digo e aconselho em nome do Senhor, não torneis a proceder como os pagãos, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Não foi assim que aprendestes a conhecer a Cristo, se é que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos, conforme a verdade que está em Jesus. É necessário abandonar a vida de outrora e pôr de parte o homem velho, corrompido por desejos enganadores. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, na justiça e santidade verdadeiras. Palavra do Senhor. O Evangelho é extraído de São João. Continuamos no capítulo 6. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, vós procurais-nos não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhe eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obras realizas? No deserto, os nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Vamos então dar continuidade agora à reflexão, depois de termos escutado as leituras. E este domingo vai muito ao encontro daquilo que foi o domingo da semana que passou. É uma continuação no Evangelho de São João, que vamos escutar ainda durante 5 semanas, sim, até o 21º, até o 21º, ainda vamos escutar este Evangelho de São João, capítulo 6. É pertinente, eu não sei se alguém já se questionou porque é que nós estamos a escutar São João numa altura que não é uma altura festiva, não é uma altura de grande solenidade, é um tempo comum, como o ano litúrgico chama mesmo este tempo. Porque é que nós estamos a escutar São João? Se nós sabemos que São João é guardado para um tempo especial, para ocasiões especiais, devido ao valor teológico que o Evangelho de São João tem. Bom, tem aqui dois significados patenteados. O primeiro deles é porque, de facto, é um dos versículos mais importantes de São João, porque fala-nos da Eucaristia, fala-nos do pão da vida, fala-nos da prefiguração da Eucaristia. De facto, é muito importante este Evangelho. E depois tem outro, que é meramente matemático. Ou seja, São Marcos
Como já vos disse nas formações, São Marcos é um evangelista assim muito curtinho, chamemos-lhe nós. E matematicamente não tinha domingos que cheguem, não tem leituras ou versículos que cheguem até concluir os domingos todos o tempo comum. E então colocou-se, por exclusão de partes, que não se poderia colocar Lucas, porque Lucas já tem o seu ano. Não se poderia colocar Mateus, porque Mateus já tem o seu ano. Então colocou-se simplesmente São João para completar os domingos que faltam a São Marcos. É meramente por causa disto. Mas é importante retermos estes pequenos pormenores. Então vamos começar pela primeira leitura. A primeira leitura prefigura-nos o maná. De facto, o êxodo, a grande passagem do êxodo, em que Deus lhes dá o maná que é o pão que vem dos céus. E as codornizes, que à noite comeram codornizes e de manhã tinham maná. É importante salientar que o povo murmurou e que Deus ouviu a voz do seu povo. O povo murmurou depois de ter ver aberto o Mar Vermelho. O povo murmurou depois de ter visto as pragas do Egito. O povo murmurou depois de ter visto tantas e tantas e tantas graças. Graça após graça. E o povo não parou de murmurar. Isto é muito importante. O povo está constantemente a murmurar. E Deus ouve e dá-lhes então este consolo que eles queriam para ver se eles haveriam de continuar a murmurar. E aqui a frase interessantíssima é que Deus fala com Moisés e diz: vou fazer que chova para vós pão do céu. O povo sairá para apanhar a quantidade necessária para cada dia. Vou assim pô-lo à prova para ver se segue ou não a minha lei. Eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Vai dizer-lhes, ao cair da noite, comereis carne, e de manhã saciar-vos-ei de pão. Então reconhecereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E então, ou seja, o povo haveria de conhecer Deus, ou de reconhecer Deus pelo pão que ele havia de fazer cair dos céus. E de facto, eles à noite comeram os codornizes e de manhã, sem dúvida nenhuma, tinham lá aquela coisa que parecia pão, mas que não era bem pão. Enfim, isto aqui é um fenómeno físico. É um fenómeno físico que acontece. Aquele maná, para termos a noção, aquele maná é uma secreção esbranqueada de um arbusto que existe naquela zona, que chama-se Tamarix manifera, em que ele deita uma secreção que fica aquele género emborrachado, que parece pão, que não é bem pão, mas que parece pão. E é normal, também naquela altura, por causa da migração das aves, entre a África, a Ásia e o Mediterrâneo, na época do outono e da primavera, é normal que as codornizes parassem muito por aquelas zonas que estavam cansadas do trajeto que estavam a fazer. Ou seja, o povo conseguiu ver isto tudo aos olhos da fé e ver de facto a providência divina. E sem dúvida nenhuma é a providência divina que aqui funcionou e que aqui esteve ao lado do povo. O Senhor esteve sempre à frente da tenda do povo. Ou seja, o que é que aqui nos quer dizer para concluir a primeira leitura? Deus faz constantemente o milagre, mas coopera com a nossa obra. Ele precisa que nós cooperemos com o milagre. Precisa que haja algum trabalho. Foi preciso o povo sair das tendas para ir buscar o pão. Foi preciso o povo matar as codornizes para assá-las. Ou seja, Deus faz sim, Senhor, o milagre, mas precisa constantemente e quer que nós cooperemos com esta ação dele. Vamos ao encontro da semana que passou, no Evangelho de São João. De facto, houve a multiplicação dos pães. Sim, senhora, não há dúvida absolutamente nenhuma que houve a multiplicação dos pães, mas houve uma cooperação do homem. Foram postos à disposição do Senhor 5 pães e 2 peixes. É na cooperação que Deus faz, de facto, esta é a união entre Deus e o homem, que a obra realiza-se, a obra é feita através de nós. Deus faz as obras através de nós e através das coisas que nós pomos ao seu dispor. Vede bem na Eucaristia, o pão, o vinho, são instrumentos do trabalho do homem que Deus faz o milagre através desses instrumentos. Pronto. Isto é para concluir. Pois o Salmo responde de uma maneira lindíssima. Eu vou só a segunda estrofe, de facto, acho que é muito pertinente. Deu suas ordens às nuvens do alto, abriu as portas do céu. Para alimento fez chover o maná, deu-lhes o pão do céu. De facto, o povo interpretou de imediato aquele sinal do maná, seja aquilo que fosse, era secreção, se não era. Não interessa. O povo viu aquilo, de facto, como
uma graça, uma bênção de Deus. A segunda leitura, continuamos a carta aos Efésios, como eu vos disse, que vamos continuar ainda há algum tempo. Entramos agora na parte exortativa da carta. Nós passamos uma parte de recomendações, uma parte catequética, agora estamos numa parte de exortação. Esta carta é lindíssima, mas tem aqui uma parte que eu acho que é... Há duas coisas aqui que eu quero salientar. Na carta diz assim, certa parte: se é de que dele ouvistes pregar e sobre ele fostes instruídos. Nós não podemos deixar de viver as futilidades de pensamento, nem de proceder como pagões, ou como pagãos, peço imensa desculpa, se nós de facto não somos instruídos, se nós não temos conhecimento da doutrina. E o que se passa é que as pessoas não querem ter conhecimento da doutrina, as pessoas querem ter um ativismo religioso, mas não querem ter de facto uma meditação religiosa, não querem perceber porque é que eu estou aqui, o que é que eu estou a fazer aqui, o que é fé. Porque nós não nos podemos esquecer que a religião cristã não é uma religião do fazer, é uma religião do crer. Para ser salvo era preciso crer no Filho de Deus. Não era preciso mais nada, mas é um crer operativo, é uma fé operante, é uma fé que não é uma fé lasciva, não é uma fé flácida. E o que faz que as pessoas estão com uma fé flácida, estão-se a tornar ignorantes e não percebem nada. Isto é perigoso. É perigoso para a fé da igreja. É perigoso. É perigoso porque as pessoas estão ali por estar. E depois, na vida delas, deixam-se revestir, como na mesma carta diz São Paulo, do homem novo. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência. A fé carece e tem que ter inteligência. A fé é algo inteligente. A fé não é para os burros. A fé é para as pessoas inteligentes. Eu, para ter fé, tenho que meditar e tenho que tentar perceber as razões da minha esperança. Como dizia São Pedro. E São Paulo agora volta-nos a dizer a mesma coisa. Renovai-vos pela transformação espiritual da vossa inteligência. E só fazendo isto, só percebendo isto, é que nós percebemos que é necessário abandonar a vida de outrora e pôr de lado o homem velho corrompido por desejos enganadores. Ou seja, nós vivemos do pecado porque não temos consciência que estamos a pecar. Mas já lá vai o tempo onde nós podíamos argumentar constantemente: eu não sabia que estava a pecar, eu não tinha consciência que estava a pecar. Nós não temos consciência porque não queremos ter consciência. Porque está ao acesso de toda a gente. A gente vai ao site da Santa Sé, está o catecismo, está os documentos todos da igreja, tem a Sagrada Escritura. Quem não pode comprar o catecismo, vá lê-lo online, não precisa estar a comprar nada. As pessoas não sabem porque não querem. E querem viver como cristãos como se fosse um nome. E São Paulo dá a resposta a esse tipo de cristãos. Revestivos do homem novo. O ser cristão é um homem novo. O homem velho morre. Por isso é que antigamente se batizava através da imersão nas águas. Porque o homem velho verdadeiramente morreu. Esse homem velho não há mais. Ele morreu. E nós não nos podemos esquecer disto. O ser cristão não é um apêndice. Não é algo que eu me lembro ao domingo, vou à missinha e até sou um grande cristãozinho ao domingo e durante a semana sou sacana. O ser cristão envolve um compromisso muito sério. E é necessário revestirmos do homem novo. E o homem novo é Cristo, o homem glorioso. É necessário revestirmos-nos de Cristo. Nada mais. Passamos para o Evangelho. O Evangelho, então, relata-nos este êxodo. Onde reparar que o Evangelho fala de um êxodo. De uma passagem do lago de Tiberíades. Viram que o povo... Há aqui uma analogia muito interessante que São João faz a Moisés. São João não usa muito o nome de Moisés, mas ele faz as analogias a Moisés também. Mas ele tem uma maneira muito discreta de as fazer. Ou seja, o que é que ele faz aqui? Vejam que o povo do Êxodo, não é? Passou o Mar Vermelho. Mas o povo não passou porque quis. O povo passou porque era obrigado a passar. Porque vinham os soldados atrás. Ou passava ou morria. Era muito simples. Era uma equação muito fácil de se fazer. O que aqui está em questão já não é nada disto. O povo vai atrás de Jesus porque quer. Mas Jesus não chamou ninguém. O povo vai porque quer. Mas porque quer o quê? E esta é a grande importância. O que é que o povo quer? O povo quer milagres. Não quer mais nada. O povo vai atrás de Jesus porque foi saciado. Não quer mais nada. Vejam a prefiguração que existe aqui. Novamente, o Jesus e o Moisés.
Só que enquanto Moisés lhes dá umas secreções, lhes dá um pão que vem dos céus, lhes dá um pão que não foi ele que deu, como Jesus diz, não foi Moisés que vos deu o pão dos céus, foi meu Pai que vos dá esse pão. E quem é esse pão? É o próprio Jesus. Esta é a suma, é o núcleo da Eucaristia, o pão que desce dos céus. Eu acredito verdadeiramente que se o mundo ainda existe é porque o pão que desceu dos céus desce, nunca parou de descer, porque a Eucaristia, é bem que nos lembremos, é só uma, foi aquela iniciada por Jesus Cristo e que nunca há de ser terminada, a não ser no reino dos céus. A Eucaristia é exatamente a mesma. É neste êxodo, então, que nós vemos novamente o povo a murmurar. E vemos aqui um diálogo de obras. Um diálogo de obras. Aqui Jesus pede-lhes para eles fazerem obras. Que a obra que agrada a Deus é que o que eles deviam de fazer é a obra, ou seja, é o trabalhar e não tanto pela comida que se perde, mas pelo momento que dura até à vida eterna. Pronto. E depois os judeus perguntam a Jesus, mas que obras fazes tu? Estão aqui os dois a falar de obras. Houve-se aqui duas obras. Será que estamos a falar da mesma coisa? Vamos lá ver. Logo no início do Evangelho, naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram logo para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhe: em verdade vos digo, vós procurais-me, não porque viste milagre, mas porque comeste dos pães e ficaste saciados. Trabalhai, ou seja, aqui o trabalhai foi da Vulgata, porque no grego estava o operar, o verbo de fazer obras, ou seja, que a vossa obra não seja tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, e a ele é que o Pai, o próprio Deus, o marcou com o seu selo. Bom. Há aqui uma pergunta que Jesus primeiramente não responde. Quando é que cá chegastes? Pois Jesus não responde porque eles não estão a perguntar, Senhor, quando é que aqui chegaste no sentido figurativo? Quando é que saíste daquele espaço e vieste para este espaço? Aqui o que São João nos está a remeter é: quando chegaste aqui, Senhor? De onde é que tu viestes? Pois Jesus não responde, porque ele responde, mas de uma maneira a São João, que é umas respostas que ninguém percebe, porque sem um sentido espiritual, mais que um sentido técnico, é um sentido espiritual que Jesus está a dar. Porque Jesus está a falar da vida, Jesus quando está aqui a falar com os judeus em Cafarnaum, ele está a falar da vida Zoe. Os judeus estão a falar da vida Bios. Ou seja, Jesus está a dizer que lhes dá um pão. E eles estão a falar que Moisés também lhes deu um pão. O problema é que pães nós estamos a falar. Os judeus estão a falar do pão que alimenta a vida biológica, ou seja, a vida bios. E Jesus está a falar de um pão para a vida Zoe, para a vida eterna. Um pão que nunca mais eles terão fome, nunca mais eles morrerão, viverão eternamente com aquele pão, porque ele próprio é a vida eterna. Estamos aqui em patamares diferentes. Parece que Jesus está lá no 10º andar e os judeus devem estar no -2, porque não estão a falar a mesma linguagem. Por isso é que a conversa é difusa. Depois continua o Evangelho. Disseram-lhe então, depois de ele ter dito que foi marcado com o próprio selo: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Isto é muito importante e não quero alongar muito mais. A obra verdadeiramente cristã é crer, é ter fé. Esta é a obra cristã. Esta é a obra que todo cristão se devia deleitar a praticar. O ter fé, o crer, o professar a fé. Não é em vão que o Santo Padre proclamou o ano 2012-2013 como o ano da fé. Porque, de facto, aquilo que salva o cristão é o acreditar. Mas é um acreditar que implica uma mudança. Uma mudança para quê? Para o homem novo. Implica rescisão com o mundo. É esta mudança, é este acreditar que estamos a falar. Por isso os protestantes têm muito, e se calhar até o dizem bem, que o que salva é a fé e não as obras. Pois de facto eles têm, não estão a falar bem. O problema é que nós católicos acreditamos piamente que a fé é operativa. Ou seja, quando tenho fé,
é intrínseco a mim eu fazer aquelas obras que a fé me está a dizer. Eu tenho que as fazer. Porque eu sou um homem novo. Eu estou revestido do homem novo. Então, quer eu queira, quer eu não queira, na minha consciência, este homem novo instala-se e começa a agir. E isto então é a obra. A obra e a fé são exatamente a mesma coisa. É claro que a fé é o maior de todos os dons. É o dom insolúvel. É o dom que é nos dado através de Deus. Sim, ninguém está a pôr isso em questão. Não é isso que está aqui a pôr em questão. O que está aqui a pôr em questão é que a fé, esta fé, leva à prática da obra. Obrigatoriamente leva-nos à prática da obra. Se não levar, é porque nós não temos fé. Somos mentirosos. Pois, eles disseram que milagre fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti. Que obras realizas? No deserto os nossos pais comeram maná, conforme está escrito. Deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu, para dar a vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Ou seja, aqui está a resposta. Não foi Moisés que deu pão nenhum. Quem deu foi o Pai. Mas o Pai quer lhes dar neste momento o verdadeiro pão. E o verdadeiro pão é aquele que desceu do céu. Já não é o maná prefigurado no deserto, mas é verdadeiramente o corpo de Cristo. Ele responde-lhes. Porque eles disseram, Senhor, dá-nos então sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Esta é, de facto, o deleite de ser cristão. É o deleite de ir à Sagrada Eucaristia. É perceber que o crer em Jesus nunca mais teremos fome. Quem come daquele pão nunca mais tem fome. Fala-se aqui de uma fome da vida Zoe. É esta vida nunca mais terá fome. E por isso é muito triste. É muito triste o cristão que come deste pão que vem dos céus, que é corpo de Cristo. Porque quando nós comungamos somos o próprio... Nós somos Cristo. Cristo assimila-nos. É mistério de fé. Nós não compreendemos. E como é que as pessoas conseguem andar a mendigar, seja aquilo que for? Como? É porque não comungam. Como é que as pessoas mendigam carinho, mendigam amor, mendigam afeto, mendigam atenção? Como? Não comeram o pão que nunca mais lhes dará fome? Não beberam daquela fonte que nunca mais lhes dará sede? Nós temos de nos questionar. Primeiro, se ainda agimos como o povo do Êxodo, que continua a pedir a este Jesus, ao nosso Deus encarnado, ao Deus bom, ao Deus belo, obras. Se nós continuamos a pedir obras, se calhar a nossa fé está mal formatada, está mal configurada a Cristo. Depois temos que perceber se nós já nos revestimos do homem novo, ou se continuamos a ser aquele homem velho, carrasco de pecado, que continua-se a arrastar, não sei para onde, e não sei o que é que ele pretende. E por último, temos de nos perguntar se de facto andamos a comer o pão que desceu dos céus. Se andamos a adorar, a comer, a comungar, a viver o pão que desceu dos céus. E se fazemos a obra daquele que está marcado pelo selo do Pai. Se nós queremos. E se percebemos que quando queremos, temos que crer obrigatoriamente com a atividade. Não no ativismo desenfreado, mas crer operantemente. Eu creio e então eu logo faço esta obra porque creio. Porque sei que isto é bom. Porque isto é motivo de salvação. Porque isto é ser homem novo. Assim sendo, não me vou alongar muito mais. Simplesmente queria-vos deixar com o Salmo 33, com o refrão. Provai e vede como o Senhor é bom. Como o rei David disse, provai e vede como este Senhor é bom. É o mesmo conselho. Temos que provar e ver, de facto, como este Senhor é bom. Vamos então fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor bom Jesus, que nos alimentas com o pão que veio dos céus, dá-nos sempre desta fome e indica-nos sempre o caminho para que nós possamos nos alimentar deste pão e beber desta fonte e nunca mais tenhamos fome nem nunca mais tenhamos sede e que sejamos nós fontes de água viva
para que os outros possam também chegar a Ti, que és o pão que desceu dos céus. Dá-nos, Senhor, a sabedoria de poder acreditar em Ti. Dá-nos, Senhor, uma inteligência espiritual. Dá-nos, Senhor, uma configuração a Ti. Ajuda-nos sempre, Senhor, e cada vez mais, a seguir aquilo que Tu queres, e não o homem velho que é em nós. Tudo isto, Senhor, te pedimos com o auxílio da Mãe Santíssima, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã a reunião às 16h15. Até amanhã, vejam a escala. Se tiver alguma dúvida, vão ligando ou enviem e-mail. Tá bom? Obrigado.